Olá, o William Oliveira aqui vai te ensinar agora como trabalhar com o mapa mental Xmind, que é um programa que tanto tem a versão grátis quanto também a versão paga. Logicamente a gente vai trabalhar com a versão free, a versão grátis. Aqui é a tela inicial dele, onde mostra todas essas opções. A gente vai conhecer agora a maneira mais básica e rápida de trabalhar com mapa mental, que é uma maneira também de você organizar melhor o processo de memorização ou mesmo de organização de qualquer tipo de documento, de projetos, enfim. Para você que também é estudante, é uma ótima forma de você trabalhar a maneira como você estuda por tópicos, subtópicos e os temas afins relacionados àquilo que você está estudando. Bom, esses aqui são alguns modelos que essa versão do Xmind, versão 7, ele oferece para você trabalhar. Tem esses modelos que você pode verificar, como ele pode criar o tópico principal e os subtópicos. Aqui embaixo tem um nome em inglês, como também tem através de tabelas, matrizes. Hoje a gente vai trabalhar utilizando nesse vídeo esse mapa que é um dos mais utilizados, que é o mapa básico. Clica nele, ele seleciona aqui um tema. O tema é justamente caso você queira trabalhar com algumas cores, combinando alguns campos em comum, como ele mostra aqui nesses exemplos, tá bom? Então tem o modo profissional, business, 1, 2 e assim por diante. Tem várias opções e cores também de fundo. Tem também para processos, gestão de processos, por exemplo. Enfim, para não ficar muito longo esse vídeo, a gente vai selecionar essa primeira opção e trabalhar do modo mais básico possível aqui para você aprender as principais funções e já começar a trabalhar o seu mapa mental. Tópico central. Aqui já mostra o primeiro tópico, né? Normalmente é o tema principal daquilo que você vai trabalhar. O botão esquerdo serve praticamente para selecionar. Nesse momento a gente só tem esse botão, que é o ponto principal, então não tem muito o que fazer aqui. Eu clico com o botão esquerdo e só faz selecionar. O botão direito ele mostra um menu e tem algumas opções que a gente vai trabalhar com alguns deles daqui a pouco, tá bom? Essa é a tela principal do programa, a tela de trabalho, onde tem aqui o documento. Como a gente ainda não salvou, ele já deixa o nome aqui que é o documento 1. E tem também uma planilha, é algo semelhante ao Excel, que a gente conhece do Microsoft Excel, enfim, onde você pode trabalhar com planilhas e abas. Aqui eu posso ter vários mapas mentais, adicionando, clicando com o botão direito. Posso renomear esse nome atual que tem o planilha 1, por exemplo. Posso copiar, duplicar, enfim. Como também posso criar outras planilhas. Aqui a barra de menus, com algumas opções básicas, como todo programa tem: novo, salvar, abrir, e a edição para desfazer, recortar e para determinados locais, localizar também. Modo de visualização com zoom, sem zoom, com dicas também. E tem uns tópicos que você pode adicionar, que pode ser digitando, utilizando a tecla Tab. Todos esses itens aqui do lado de cada menu significa a tecla de atalho que você pode fazer para conseguir esse determinado objetivo, que é, por exemplo, criar um subtópico. Então eu pressiono a tecla Tab. Quando eu selecionar aqui, por exemplo, pressiono a tecla Tab, ele aparece aqui o primeiro tópico ou subtópico nesse caso. Bom, para desfazer, Ctrl Z, certo? E assim por diante. Tem um botão inicial para voltar para aquela tela inicial, onde a gente viu antes, certo? Aqui tem algumas opções também, onde eu posso voltar para a tela que eu estava antes. Eu posso criar um novo documento, que eu já estou na tela de novo documento, está até destacado em branco. Os recentes, os arquivos que eu abri e salvei nesses últimos dos meus últimos trabalhos, e também abrir os arquivos que já existem, tá bom? Bom, vamos lá então, trabalhando. Sim, aqui do lado também tem alguns botões onde você pode trabalhar, pode subir para a nuvem, compartilhar. O interessante desse programa é porque essa versão grátis, ele tem muitos recursos que talvez nem seja necessário você comprar a versão paga, a versão profissional. Ele é muito bom e quebra um galho de uma maneira muito
otimizado, diria assim, para você trabalhar o seu projeto, nos seus estudos, enfim. E aqui também, para a gente encerrar essa primeira parte, a gente tem a questão de você formatar os pontos, os tópicos do seu mapa mental. Então, a partir do momento que eu clico nele, ele já mostra aqui as opções. Se é o estilo mapa que eu quero trabalhar, se é estilos salvos, aqui é umas pré-definições. A parte básica aqui do texto, né, se eu quero itálico, se eu quero com taxado, né, com a linha alinhada à esquerda, à direita e assim por diante, certo? Cores. Vamos lá ao que realmente importa, que é trabalhar aqui diretamente com ele. Para eu mover, eu clico com o botão direito e seguro. Ele move a tela, certo? Ele não está movendo necessariamente somente esse bonequinho aqui, somente o quadrado, tá? Mas o retângulo, perdão. Mas ele move toda a estrutura, todo o mapa mental. Para eu criar um subtópico, nesse caso, eu pressiono a tecla Insert, que fica ao lado normalmente ao lado da tecla Enter no seu teclado. Essa é uma maneira que eu posso trabalhar, como também a tecla Tab. Ele cria um novo subtópico, certo? Para digitar do jeito que está aqui, por exemplo, agora está sem seleção. Eu clico nele para selecionar e digito qualquer coisa. Automaticamente ele já apaga o texto que tem lá. Pressiono Enter, ele confirma. Ok? Se eu clicar aqui e tentar apagar do jeito que está aqui e direto para Delete, ele vai apagar todo o subtópico. Então tem que ter cuidado com isso, tá bom? Então pressiono Insert para inserir um subtópico e eu já posso digitar aqui o que eu quiser diretamente, certo? Outra forma também de mudar o texto é só dar um clique duplo em cima do texto, igual lá no Word. Você digita, clica em cima e pode digitar o que quiser, que ele também serve para alterar o texto. Então, vamos criar aqui o nosso mapa mental. Vamos colocar aqui, por exemplo, Brasil. E cada subtópico será um estado. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar aqui Pernambuco. Para eu criar um outro subtópico, ou seja, que esteja no mesmo nível, esse aqui, Brasil, é o nível principal. O subnível é esse Pernambuco. Para eu, por exemplo, criar um outro subtópico que pertence a Pernambuco, ou seja, mostrar as cidades, digitar as cidades que estão dentro de Pernambuco, é só pressionar mais uma vez Insert, a tecla Insert, e ele aparece aqui o subtópico e eu posso digitar aí a cidade. Então, por exemplo, Recife. Outra maneira também, eu clico aqui em Pernambuco e tem aqui onde ele mostra aqui, ó, algumas opções. Ele diz também tópico após. Você pode ir verificando como funciona isso aqui. Ele vai mostrando, muito interessante mesmo trabalhar com isso. Tem os comentários, tem informações de tarefas que você pode fazer, por sinal, você pode trabalhar também. Sumário, tem o Boundary, se eu não me engano, que é um conjunto. Ele seleciona vários tópicos aqui, você pode selecionar, mostrar eles, mas enfim, a gente não vai trabalhar com isso para não atrapalhar a gente. Então vejam só, agora nesse momento eu estou com o Pernambuco selecionado aqui, eu quero criar um outro nível, um outro estado. É só pressionar Enter, que ele já mostra um novo tópico do mesmo nível, né? Nesse caso Pernambuco, eu vou colocar aqui, por exemplo, São Paulo, certo? Um outro estado, nesse caso, em um outro nível, do mesmo nível, perdão. Então aqui eu vou colocar Amazonas, ok? Para eu criar, eu posso navegar normalmente aqui utilizando o teclado, as setas para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, certo? E aqui em Recife, se eu pressionar Enter, ele vai criar mais um nível, um tópico dentro desse mesmo nível. Então dentro desse caso de Pernambuco, eu digito aqui Caruaru, por exemplo. Eu quero criar um outro subtópico que pertence a Caruaru, então só pressionar Tab ou Insert, certo? A gente está trabalhando com Insert, mas pode ser Tab também, a tecla Tab. E eu digito aqui o nome de um bairro, o centro da cidade. E eu posso ir voltando. Esse menos aqui é justamente, significa que está mostrando algo e eu quero recolher. Então eu clico nele, ele recolhe. Eu clico nele, ele recolhe.
É uma maneira de você organizar as suas informações, certo? Pronto, nesse momento, quando eu clico com o botão esquerdo, tudo que tocar nesse retângulo vai ser selecionado. Então agora, por exemplo, tem esses 3 selecionados. Se eu pressionar Enter, vai apagar os 3, vai sobrar somente o Amazonas. Vamos fazer o teste. Nesse caso, ele não apaga o principal, né? Até mesmo porque o Amazonas está ligado ao principal, que é no nosso caso aqui, o Brasil. Então vejo que ele apagou os outros 2 tópicos. Faço Ctrl Z, ele retorna com todas as últimas informações cadastradas. Bom, eu quero alterar a cor disso aqui. Então eu seleciono a cor desse retângulo. E ele vem aqui e mostra a forma retângulo arredondado. Veja que ele é arredondado aqui nos cantos. Eu posso clicar aqui e escolher outra opção. Esse aqui, por exemplo, ó, diamante, eu posso mudar a cor. Eu clico aqui do lado e ele mostra aqui algumas opções. Verde, por exemplo. Posso colocar negrito. Posso clicar aqui e escolher o tamanho também. Posso mudar a cor e assim por diante. E até um alinhamento. Vamos ver se vai alterar alguma coisa. Não, não alterou porque já está preenchendo toda a figura aqui. E aqui é em relação a letra maiúscula, minúscula e assim por diante, tá? É só ir alterando aqui as propriedades e você pode verificar aí, pode alterar da forma que você quiser o seu mapa mental. Tem os marcadores são muito interessantes. Lembrando que essas opções só aparecem a partir do momento que você seleciona o tópico, tá bom? Então, por exemplo, aqui centro, eu posso marcar aqui como se fosse uma tarefa e a prioridade dela. Então eu poderia selecionar centro, como já está selecionado, e clicar aqui e veja o que acontece. Aparece o número 1, número 2, número 3, número 4 e assim por diante. E aqui ele mostra justamente os mais utilizados, né? Ou melhor, os últimos que foram utilizados recentemente. Quer trabalhar com rostinho também. Vou perder a seleção aqui. Pronto, agora. E assim por diante. Se for alguma tarefa que você está executando, ele mostra aqui também, é um dos itens que eu trabalho bastante. E assim por diante, tá bom? Você vai utilizando sua criatividade também, de acordo com sua necessidade, para trabalhar o seu projeto, ou os seus estudos, ou o que você quiser fazer com o mapa, tá bom? É isso, por hora. Eu acredito que a gente já passou muitas informações aqui, pelo menos do nível básico. E você, para apagar, nesse caso, você pode selecionar aqui, pode deletar. Ó. Clica em cima da figurinha, que nesse caso é um marcador, e deleta. Eu não quero mais nada a respeito desse tópico, então seleciono e delete. Quero apenas recolher. Eu clico aqui ou pressiono o hífen. Se eu pressionar o mais lá na tecla, lá no teclado, o mais ele expande, ele mostra tudo. Se eu pressionar o hífen, ele recolhe. Certo? Por hora é isso. E em um próximo vídeo, dependendo da necessidade, a gente pode continuar mostrando as outras funções desse programa. Super abraço e até lá. Tchau, tchau.